Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos voltando ao tema regulação da expressão gênica na terceira parte desta aula, né? Continuidade da nossa disciplina, aula 6, especificamente agora falando de eucariotos. Tá? Vocês viram na parte anterior a regulação em procariotos, certo? E em que a organização estrutural dos genes ela era um pouco mais complexa no modelo de um operon, certo? Mas enfim, o controle exercido sobre ele era relativamente simples. No caso dos eucariotos, né, qual seria então a importância da regulação da expressão gênica? Existem algumas questões fundamentais, tanto para procariotos como para eucariotos, mas algumas questões são dirigidas mais a eucariotos, quando nós falamos de controle da expressão. Por exemplo, de que forma os níveis de expressão gênica variam? Agora nós começamos a pensar no seguinte, como é que eu tenho uma produção maior ou menor de uma determinada proteína? Isso que vai ser o resultado de uma produção menor ou maior de um RNA mensageiro, por exemplo. Né? Como que eu controlo isso? Outra coisa, em relação a essa pergunta, nós temos um exemplo do operon LAC, onde nós tínhamos um controle negativo e um controle positivo que exercia esse fato de produzir mais ou menos quantidade de RNA e proteínas, certo? Qual fator, né, de uma determinada, quais fatores em uma célula ou no seu ambiente disparam as alterações nos níveis de expressão gênica? Nós também já vimos com relação a procariotos e no caso do modelo do interruptor genético que eu expliquei para vocês, tanto para o controle positivo que tem um ativador, como o controle negativo que tem um repressor, nós temos o que? Moléculas efetoras, efetores alostéricos, certo? Que podem atuar, então, como o resultado de uma situação ambiental. Outra questão, o que determina a ativação ou inativação da expressão de determinados genes? Afinal, o que é, né, ativar, ligar ou inativar, desligar a expressão de um ou de alguns genes, certo? Então nós temos em termos moleculares o que? Iniciar ou não a transcrição, certo? Pela RNA polimerase. Mas é só isso que existe? Vocês vão ver, por exemplo, na aula de hoje, particularmente, que agora existem outros mecanismos relacionados a ativar e inativar genes, inclusive a mecanismo de silenciamento de genes, que é seria o sentido de desligar genes uma vez para sempre, certo? Então nós temos, durante o desenvolvimento de um indivíduo, ligar genes de uma vez para sempre, genes que agora passam a ser necessários que não eram mais. Então veja, nós temos essa questão também interessante. Outra, quais são os mecanismos moleculares de regulação da expressão gênica? Em procariotos e eucariotos, em procariotos nós já vimos, né, em eucariotos, como seria essa interação molecular? Né? Eu falei do interruptor genético, falei do ativador, falei do repressor, mas em termos moleculares, como se dá essa ativação? Nós vamos ver alguns detalhes especificamente hoje, agora, que eu vou estar falando da aula de eucariotos, regulação da expressão gênica em eucariotos. Bom, a importância desta regulação para os eucariotos, os organismos eucariotos, nós já vimos, vem de um processo de diferenciação celular, que é extremamente distinto para que eu tenha células que compõem os diferentes tecidos, órgãos e sistemas de um organismo. E aqui está mostrando para animais, nós também temos isso para plantas, que fazem com que, então, essas células tenham funções específicas para o desenvolvimento do organismo, certo? Isso tudo, essas células diferenciadas, elas se originaram de uma única célula, que nós somos um dia, que seria a célula ovo ou zigoto, que é o resultado do processo de fertilização de um espermatozoide no óvulo, certo? E que por diferenciações clonais eu vou ter linhagens de células, né, totipotentes, que vão efetivamente levar a essa diferenciação. É curioso, né, dizer que todas essas células aqui, com exceção da hemácia, que é a nucleada, neste momento já diferenciada, mas um dia ela teve núcleo. Todas essas células, elas têm o mesmo genoma, ou seja, ela tem o mesmo conjunto de genes.
Os genes presentes num glóbulo branco são os mesmos genes presentes numa célula de tecido conjuntivo, que são os mesmos genes presentes no núcleo de uma célula da pele, que são os mesmos núcleos, os mesmos genes, as mesmas sequências de genes presentes no núcleo de uma célula nervosa. Então todas elas têm o mesmo conjunto gênico. O que mudou aqui foi o quê? Qual desses conjuntos foi ligado ou desligado? Qual desses conjuntos gênicos foram ativos ou inativos? Nós temos aqui um exemplo, tecido A, tecido B. Tecido A, eu tenho esses dois primeiros genes ligados, ativos, produzindo por transcrição RNA mensageiro, que por tradução vai produzir proteína. Já no tecido B, eu tenho o primeiro e o terceiro gene ligado, ativo, e o segundo gene desligado, inativo, não produzindo RNA mensageiro e proteína. Por que acontece isso no tecido A e no tecido B? Ora, este tecido B requer esta proteína, este gene, a expressão deste gene, desta proteína ou desta enzima, para sua diferenciação e função, diferente do A, que precisa desse segundo. Por que ambos têm o primeiro? Porque este gene, lembra de quando eu diferenciei classes de genes? Pode ser um gene constitutivo, ou seja, um gene básico, cuja proteína ou cuja enzima é básica para a manutenção da célula, para a sobrevivência da célula. Então, ela é um gene que vai ser ativo e especificamente pode ser constitutivo. Então, precisa então de uma indução, de uma repressão específica, espacial ou temporal. Quando eu digo espacial, eu estou me referindo ao determinado tipo de célula, ao determinado tecido, ao processo de diferenciação espacial, em que lugar o gene está sendo ligado ou desligado. Quando eu digo temporal, é o tempo do desenvolvimento. Além disso, lembrem que todos nós, como eu disse, fomos um dia uma célula-ovo, um zigoto, que por diferentes e por sucessivas divisões celulares, nós chegamos a um organismo com trilhões de células. Tá? Então, nós temos, ao longo do nosso desenvolvimento, desde quando éramos um embrião, lembram da blástula, gástrula, aí nós fomos um feto, um bebezinho, uma criança, um adolescente, que passa aí por um processo importante de maturidade sexual, de diferenciação importante, e finalmente um adulto, maduro. Nós temos então uma formação. Então, tanto do ponto de vista de fenótipo físico como comportamental, ao longo do nosso desenvolvimento, nós temos temporalmente expressão de genes diferentes, certo? Então, embora todas as células de um organismo contenham a mesma cópia do genoma, cada célula tem um padrão único de expressão, como eu vim explicando. Tá? Diferentes conjuntos de genes ligados, ativos, ou desligados, inativos. E somente os genes ligados são aqueles que produzem RNA mensageiro por transcrição e depois por tradução vão sintetizar proteínas. Tá? E as proteínas efetivamente são os polipeptídeos, polipeptídeos que se organizam, então, muitas vezes até vários polipeptídeos para compor uma proteína efetivamente ativa dentro de uma célula. Tá certo? Isso vai ser responsável, então, pela nossa diferenciação, pelo crescimento, pela função celular e a resposta ao ambiente. Tá? O controle da expressão gênica em eucariotos tem esse aspecto muito mais complexo que propriamente de uma célula bacteriana, de um procariota. Falando dessa diferença, é importante também a gente lembrar o quê? Que os procariotos, nós temos aqui uma simplicidade, vamos dizer assim, em termos celulares, porque nós não temos a compartimentalização do material genético no núcleo da célula. Procariotos não tem essa organização do material genético no núcleo da célula. Nós temos a transcrição, para produzir um RNA mensageiro, e a tradução simultaneamente acontecendo. Já nos eucariotos, pelo fato de termos subcompartimentalizado o material genético no núcleo da célula, nós temos aqui uma barreira, uma membrana física. Então, o que acontece? Nós temos, durante o fluxo da informação genética, a síntese de uma proteína,
mais etapas e que não são simultâneas, elas são subjacentes. Eu tenho um processo de transcrição, a produção de um transcrito primário, lembram disso? Depois eu tenho o processamento desse transcrito primário, desse RNA, para formar o RNA mensageiro, né, que é aquele RNA em que nós não temos os introns, nós só temos os exons, né? Houve um processo de splicing, de retirada de introns e encadeamento de exons. Nós temos as proteções nas extremidades do RNA mensageiro, né? O capeamento, ou seja, o revestimento 5' a adição de uma 7-metilguanosina, e nós temos uma cauda poli-A na extremidade 3' para proteger esse transcrito, o RNA mensageiro, que vai migrar do núcleo para o citosol da célula, onde efetivamente ele vai ser traduzido pelos ribossomos dispersos do citosol ou associados ao retículo endoplasmático rugoso, dependendo do direcionamento dessa proteína, certo? Então nós temos uma etapa de transporte e de processamento aqui a mais. O fato desta complexidade faz com que eu tenha uma maior riqueza no controle da expressão gênica de eucariotos. Desculpa, veja aqui. Eu posso distinguir 6 passos no controle da expressão gênica de uma célula eucariota. Do DNA até a proteína efetivamente ativa, eu tenho um controle transcricional, certo? Que faz com que o DNA, o gene, efetivamente seja transcrito num RNA. Depois eu tenho o controle do processamento do RNA, que é aquele processamento que envolve inclusive a retirada de introns e emenda de exons, o splicing, para produzir efetivamente o RNA mensageiro. Eu tenho também o controle no transporte deste RNA e a localização da sua tradução. Eu disse no slide anterior, eu tenho ribossomos dispersos de citosol e ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso. Além disso, eu tenho a meia-vida, o controle da meia-vida desse RNA mensageiro, ou seja, quanto tempo esse RNA mensageiro dura no citosol para ciclos sucessivos de tradução e síntese de proteínas. Então, eu tenho controle da degradação do RNA mensageiro, certo? Até ele se tornar inativo e, portanto, perder a capacidade de ser traduzido. Eu tenho controle da própria tradução, né? Existem regiões não traduzidas no RNA mensageiro que efetivamente favorecem ainda mais essa tradução, a ligação dos ribossomos, enfim, isso também pode ser controlado. E uma vez a proteína sintetizada dentro da célula, o que vai acontecer? Vocês sabem, uma proteína, para ela ser funcional, para ela ser ativa, ela tem uma conformação específica, ela depende, por exemplo, também de regulação allosterica muitas vezes, né? Ela depende de mudanças conformacionais, ela depende de cofatores. Então eu tenho controle da atividade proteica. Por que eu chamo de 6 passos no controle da expressão gênica em eucariotos? Porque eu vou dizer realmente que o gene está ativo quando esta proteína ativa exercer uma função celular dentro da célula. Aí o gene foi expresso, certo? Então eu tenho 6 passos importantes para o controle. Bom, agora eu pergunto a vocês, né? Nós temos 6 passos, mas de uma forma, vamos pensar em economia metabólica, né? Toda célula preza por economia metabólica. Vocês lembram da bioquímica e também da genética? Cada um desses passos aqui, eles muitas vezes exercem o quê? Um gasto energético, requerem ATP, requerem GTP, ou outros mensageiros secundários, outras moléculas, para que eles tenham funcionamento. Então, a célula preza por economia metabólica. Ela não vai produzir uma proteína e deixar guardada, estocada no citosol, se ela não vai precisar usar. Então, dentre os 6 passos, eu tenho 2 passos que efetivamente são muito mais importantes, que eu chamo de passo-chave na regulação dessa expressão gênica, uma vez que levam em conta essa economia metabólica, que seria o quê? Não produzir uma proteína se ela não é necessária, né, para uma célula eucariota. Então, o controle transcricional e o controle do processamento do RNA, efetivamente estudados aqui pela genética, genética molecular, seriam
os passos-chave muito mais importantes, né, para o controle da expressão gênica em eucariotos. Bom, vamos começar pelo controle molecular desta transcrição, que envolve os interruptores genéticos, né, como a gente já vem falando isso já várias vezes. Lembra da organização gênica de um gene eucariota? Eu estou pegando um exemplo aqui do cromossomo 22 humano, tá? Que tem aqui, ó, 48 megapares de bases, tá? E que corresponde a 1,5% do genoma humano. Então eu tenho uma região aqui desse cromossomo. Se nós pegarmos ele e fazer um zoom, eu vou ter aqui, ó, 10% deste braço maior, é o braço Q do cromossomo. Eu vou ter em torno de 40 genes dispersos nesta sequência. Se eu pegar aqui, ó, 1%, vou pegar 4 genes, 1% desta região, corresponder a 4 genes, eu tenho então aqui essa ampliação. E quando pegamos efetivamente um gene, lembra que entre os genes eu tenho espaços intergênicos, eu tenho outras regiões, que até hoje vocês vão aprender, que podem ser interruptores genéticos dispersos aí. Tá? Eu vou ter, quando eu pego um gene específico, um gene médio aí aqui, ó, 3,4 vezes 10 a 4 pares de base, certo? Eu vou ter então aqui uma sequência contendo uma região codificadora da proteína, lembra? Região aberta de leitura. Que no caso do gene eucarioto é constituída por exons e introns. Percebe que aqui nessa ilustração ela está mostrando o exon bem menor que o intron, aquela região espaçadora dos exons, o intron, que ele interrompe a sequência informativa para o código de proteínas, ela é maior, muitas vezes ela é muito maior que os exons. Certo? Está disperso então aqui entre os exons, eu posso ter vários introns. E eu tenho aqui a região de início e aqui a região de término do gene, né? Nós temos então aqui a cabeça, ó, a cauda, enfim, a região 5' e 3' né, da transcrição de um gene. Seria a região reguladora, certo? Lembram que esta região configura um interruptor genético importante, sendo um deles o promotor. E aí, pela expressão gênica, nós temos a proteína e, finalmente, a proteína novelada, a estrutura tridimensional do polipeptídeo, dando origem à sua atividade. Com detalhes daquela parte, veja só, né? Nós temos a região de início da transcrição, a região de término da transcrição e a região codificadora. Como molecularmente, então, ligar, né, ativar um gene? Esta regulação do início da transcrição, onde nós vimos já numa aula com detalhes a região promotora, é um interruptor genético, né? Onde nós temos, por exemplo, uma proteína, um fator importante que interage para dar início à transcrição, a própria enzima complexo RNA polimerase, né? Os elementos que reconhecem e assim por diante. E eu vou ter sequências específicas que vão constituir esse interruptor genético. Isso é o controle molecular, certo? Antes de continuar falando de interruptor genético, agora eu quero introduzir aquele conceito de splicing alternativo do RNA que eu falei para vocês, que são o quê? Alguns padrões complexos encontrados em eucariotos de recomposição dos exons de formas alternativas por um mesmo gene. Isso é uma explicação importante daquilo que eu contei para vocês. Quando sequenciaram o genoma humano, considerando em média 100 mil proteínas produzidas, se esperavam que nós estivéssemos em torno de 100 mil genes ou mais, né? Considerando a hipótese de que um único gene dava origem a uma única proteína, era um gene e uma proteína. O que se verificou, na verdade, foi uma surpresa, que nós temos em torno de 27 mil genes, sendo que destes 25 mil genes são codificadores de proteínas, tá certo? Ou seja, eu tenho um quarto de genes com relação ao total de proteínas produzidas. Como que isso é possível? É possível porque um único gene, numa célula eucariota, em alguns organismos, em alguns tecidos específicos,
Um gene ele pode ser processado de forma diferente nos diferentes tecidos. Aqui nós temos, por exemplo, olha só, uma alfa-tropomiosina de rato. Eu tenho aqui um RNA mensageiro transcrito primário, ou seja, a transcrição do gene em qualquer célula onde esse gene é ligado, é ativo, ela produz isso aqui. Ó. E esse é o RNA mensageiro, com todas estas regiões mostradas aqui. Ó. Essas regiões numeradas são exons, tá? Ó, eu tenho esses 9 e ainda algumas especificações de A, B, C e assim por diante, de regiões chamadas exons. Esse é o transcrito primário. Acontece que nos diferentes tecidos do rato, eu tenho aqui o músculo estriado, músculo liso, cerebral, aqui 3 tipos de produtos no cérebro, no tecido cerebral, 4 tipos de produto num fibroblasto. O que acontece? Nesses tipos específicos de tecido, para as proteínas necessárias nesses tecidos, eu tenho um padrão alternativo de splicing, ou seja, neste primeiro, este exon foi reconhecido como um intron, ele foi retirado, olha só, foi retirado, assim como esse 6A, e assim como toda essa porção aqui, ó, 9C, 9D, percebe? Nesse outro aqui, ó, o exon 2B foi reconhecido como um intron e foi retirado, olha só. Tá? Assim como essa porção aqui correspondente ao 9A, 9B e 9C. Olha aqui, essa proteína aqui no cérebro, ó. Toda essa região aqui, os exons 1A, 2A e 2B foram reconhecidos como intron, foram processados, foram retirados. Então o padrão, por isso diz splicing alternativo, é quando exons deixam de ser emendados, entendeu? De uma maneira controlada, obviamente, um mecanismo controlado naquela região, naquele tempo, em que eles passam a ser considerados como introns, eles não fazem parte do RNA mensageiro final que vai codificar a proteína. Olha esse que menor aqui, ó, né? TMBR2, a tropomiosina no cérebro de ratos. Olha a diferença, né? Ela considerou toda essa região inicial e aqui essa terminal do transcrito primário como intron. Então foi um processamento diferencial em que um único gene, um único transcrito primário de RNA pode dar origem a até 9 proteínas diferentes. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 RNAs mensageiros diferentes, portanto 9 proteínas diferentes. Isso é um controle da expressão gênica importante, tá? O processamento do RNA. Bom, voltando a falar do interruptor genético, do controle molecular na região regulatória promotora, o que vai acontecer? Num promotor típico, para o reconhecimento da RNA polimerase 2, o que não pode faltar, lembra, era o Tata Box. No Tata Box nós temos aqui aquele consenso, por isso chamado Tata Box, em que a RNA polimerase, o Tata Binding Protein, né, ela vai se ligar e vai dar origem então a outros fatores transcricionais que configuram o complexo RNA polimerase para reconhecer o promotor de um gene. Não falta Tata Box. E aí nós temos o ponto de início da transcrição. Mas eu posso ter outros interruptores genéticos. Eu posso ter outros elementos, que eu chamo em cis, porque são sequências intrínsecas ao DNA, na sua região regulatória. Veja só, eu tenho aqui um octâmero box, por quê? Porque eu tenho 8 pares de base, com esse consenso de nucleotídeos. Um GC box, por quê? Rico em guanina e histosina. E por que são chamados de box? Porque são esses caixotes, né? São como caixotes, caixas aqui que correspondem a essa sequência. CAT box, certo? Eu tenho esse consenso aqui, ó, citosina, adenina, timina. Outro GC box. Então, além da sequência consenso, a sequência alvo, que é nesta região, ela define um sítio-alvo para a interação com uma proteína ativadora, por exemplo, né, e um interruptor genético.
eu tenho a posição, olha só. Vamos situar mais ou menos aqui menos 50, menos 75, menos 100, menos 130. Por que menos? Porque eu estou aqui agora a montante, ou seja, na região upstream de um início da transcrição. Está acima do início da transcrição. Então eu conto menos, porque eu ponto 1 para a transcrição, aí eu conto os nucleotídeos mais 1, mais 2, assim por diante. Enfim, a combinação destes interruptores genéticos, a combinação destes elementos, vão fazer com que eu tenha, então, um nível de expressão, o controle molecular, por exemplo, da transcrição de um determinado gene. Eu falei, já deixei na parte 1 da aula, que é um interruptor genético, ou seja, esses alvos, essas sequências do DNA, são alvos para quê? Para que uma proteína reguladora, no caso um ativador, possa se ligar a elas e estimular, favorecer, fazer com que a transcrição aconteça de uma forma mais eficiente, mais favorável, né? E a RNA polimerase possa então transcrever altos níveis daquele gene. Os princípios básicos vocês já viram, são exatamente essas interações químicas e físicas. Por quê? Porque eu tenho interações entre os nucleotídeos de um fator, de uma proteína regulatória, com os aminoácidos. Desculpa, voltando. Eu tenho as interações entre o nucleotídeo de um sítio-alvo do DNA com os aminoácidos de uma proteína regulatória. Tá? Então existem interações químicas e físicas, ou seja, como aquela proteína se assenta sobre o gene. Tá? Ou seja, aquela fenda do DNA, aquele espaço, aquela curvatura do DNA, que geralmente a gente chama de major groove, ou seja, a fenda maior, aquela volta maior do DNA, é geralmente onde se encontram esses elementos, esses regulatórios, para que haja essa interação. Tá? Podendo então estimular ou inibir a transcrição. Estimular quando é ativador, inibir quando é repressor. Tá? E além de ser tecido específico, também são temporais, controlam o desenvolvimento. Vamos ver isso assim com figuras. Aqui nós temos, olha, um exemplo clássico da maquinaria básica, aparato transcricional básico do complexo RNA polimerase 2. Lembra que eu tenho vários fatores, eu tenho, que a gente chama de TAF, né, que são os Transcription Factors, que vão estar associados aos TFs, enfim, temos o primeiro deles que se liga ao promotor, o TBP, o Tata Binding Protein. Aí eu tenho vários fatores transcricionais que vão se associando até que efetivamente a RNA polimerase 2 se liga, e após um mecanismo aqui de fosforilação da sua cauda terminal, carboxy terminal, nós temos a ativação dela e ela começa então a transcrição, certo? Ela começa a transcrição. Além desse mecanismo básico, olha só, que se liga no Tata Box, eu vou ter, lembra que eu mostrei aqueles outros elementos regulatórios, aqueles outros interruptores genéticos? Eu posso ter outras regiões de controle de um gene eucariótico. Aqui está mostrando, olha só, um interruptor genético aqui, um espaço, quer dizer, um DNA espaçador. Por quê? Eu tenho um espaço, uma sequência aqui que não é usada para este propósito. Depois aqui eu tenho um outro interruptor genético. Depois eu tenho mais um espaço, um outro interruptor genético. Todos esses aqui acima do ponto de início da transcrição desse gene chamado gene X, certo? E eu posso ter também, pessoal, interruptor genético, sítios alvos, abaixo da região transcrita de um gene, a jusante ou downstream, aquela região codificadora. Percebe? Então, olha só, eu tenho a região promotora, o Tata Box, e além disso, desse interruptor genético importante, eu tenho mais 4 interruptores genéticos diferentes, onde eu vou ter proteínas regulatórias diferentes que vão atuar. Quanto mais pontos de controle e diferentes proteínas atuam na regulação desse gene,
eu vou ter o quê? Níveis de regulação mais elaborados, que em função da situação ambiental, em função do tecido específico, célula específica em que deve produzir uma proteína, ou durante o desenvolvimento de um indivíduo, né? Desde o desenvolvimento embrionário até a sua maturidade sexual, e depois a senescência, nós vamos ter o quê? Essa combinação de interruptores genéticos e proteínas regulatórias, sejam ativadoras ou repressores, que vão fazer com que um determinado gene seja ligado ou desligado somente quando ele realmente é requerido ou não numa célula. Como que tudo isso interage? Esses diferentes pontos, né, de sequências de DNA que são sítios alvos para proteínas regulatórias, no final eles são capazes de interagir com a RNA polimerase por meio de quê? Curvaturas, dobraduras do DNA e também de outras moléculas ou proteínas mediadoras que fazem com que todos esses elementos em trans acabam interagindo. Todas essas proteínas regulatórias, todos esses fatores acabam interagindo de uma maneira química e física, né? A combinação, os encaixes deles, e essas curvaturas, essas modificações na forma de um DNA, podem expor e favorecer muito a atividade da RNA polimerase, de maneira que ela tem uma transcrição muito mais eficiente deste gene. Tá? Então vejam, como eu disse, quanto mais interruptores genéticos, mais proteínas regulatórias, eu vou ter o quê? Um gene que tem assim um controle transcricional molecular muito eficiente para ser expresso e controlar níveis de expressão mais baixo, mais alto, suficiente para uma determinada demanda daquela proteína, tá certo? Isso é um exemplo de um controle molecular do elemento básico, do primeiro passo, que é a transcrição de um gene. Além desses interruptores genéticos ali próximos do gene, nós temos ainda outros interruptores que nós chamamos de enhancers, do inglês, pode ser traduzido como acentuadores ou intensificadores da transcrição. E esses elementos não necessariamente estão ali próximos ao promotor ou ao gene, eles não são adjacentes ao gene. Eles podem estar localizados muito distante, tá? Milhares de pares de base distante daquele gene, podem estar dentro de íntegros. E o que vai acontecer? Eles vão, daquela mesma maneira, interagir, tá, com a região promotora de um gene. Então tem aqui um enhancer, um intensificador, e aqui eu tenho o promotor com a RNA polimerase, certo? Aqui a montante, né? Ou seja, upstream, acima da região promotora. Aqui a jusante, ou downstream, ou abaixo da região promotora. Tá? Quando eu falo assim, acima, eu estou sempre falando em relação à cabeça 5' do transcrito, e aqui abaixo em relação à cauda, extremidade 3' do transcrito. Como é que o enhancer funciona? Da mesma maneira, olha só. Ele faz loop, alças no DNA e interage com aqueles elementos no local aí de início da transcrição. Então eu tenho elementos proximais e distais, né? Nesse caso o enhancer é um deles. Olha só, essa alça tem 100.000 pares de base. Houve aqui uma alça, uma dobradura, 100.000 pares de base, para que essas moléculas interajam, favorecendo a transcrição. Este é o controle molecular da transcrição, tá? da expressão gênica, é ligar um gene. E o que vai acontecer aqui? Como eu já disse, quanto mais interruptor genético, mais proteína regulatória, lembra, quem controla as proteínas regulatórias? Os efetores alostéricos. O que os efetores alostéricos representam? Representam a condição celular em função do ambiente, em função do tipo de célula, em função do tempo de desenvolvimento, porque esse efetor alostérico pode ser um hormônio sexual, por exemplo, né, que está levando então à mudança, ao surgimento de características sexuais secundárias no indivíduo, seja ele masculino ou feminino,
né, que só vai acontecer, por exemplo, na puberdade. Então nós temos também esses elementos, esses hormônios atuando e assim por diante. Além deste mecanismo molecular em nível de promotor, de interruptores genéticos, nós temos um mecanismo também elaborado em relação à estrutura da cromatina. A estrutura da cromatina, que é aí aquela questão de silenciar genes, desligar genes de uma vez para sempre, ou por um período, uma fase muito maior, ou ligar genes de uma vez para sempre, torná-los constitutivos e assim por diante. Mas isso vai ser então uma história que eu vou contar na última parte desta aula, tá certo?